Você já parou para pensar em como algumas pessoas conseguem devorar quantidades absurdas de comida? No programa Quilos Mortais, vemos pacientes que não apenas lutam contra a balança, mas que transformaram a alimentação em um verdadeiro passatempo. Eles comem por prazer, por tédio e muitas vezes sem nem sentir fome. No vídeo de hoje, vamos ver as histórias de alguns dos piores comedores que passaram pelo programa, revelando refeições tão malucas que vão te deixar de queixo caído. Se você também está curioso em saber o que eles devoraram, já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Desde o começo, David era o foco do episódio, mas seu irmão Benji não ficava muito atrás. Apesar de ter uma mobilidade melhor, Benji compartilhava o mesmo vício maluco por comida. Logo de cara, depois de se arrumar e trocar de roupa, Benji pegou o carro e foi direto para um fast food. Lá, ele fez o pedido, comprando uma tonelada de comida, tanto para ele quanto para o irmão. Fica claro que, quando se trata de piores comedores, os dois irmãos sem dúvidas se destacam. Mas o David e eu, a gente só quer comer. O tempo todo. E como eu ainda sou o que se movimenta melhor, depois de me vestir, eu vou comprar café da manhã para nós dois, antes de ir pro trabalho. Assim que o paciente chegou na lanchonete, ele fez um pedido de respeito. Um croissant de linguiça, um chá bem doce, 5 X-Eggs e 5 bolinhos de batata crocante. E para completar, pediu algo chamado número 27, que provavelmente era outro lanche bem caprichado. Com a comida em mãos, Benji foi direto para a casa do irmão. David, que quase não conseguia se mover e tinha um linfedema nas duas pernas, passava o dia inteiro na poltrona. Quando Benji chegou, os dois não perderam tempo e começaram a devorar tudo. Fica claro que, quando falamos de piores comedores, esses irmãos realmente sabem como exagerar. É impressionante a quantidade de comida que eles conseguem consumir em uma única refeição. Em outra ocasião, David e o resto da família se reuniram para comer mais uma vez. Comer sempre foi uma parte importante da minha vida. A minha família gosta de festa, gosta de se reunir, a gente gosta de comida, gostamos de alegria. Então toda semana a gente se reúne para comer. Tem muito bolo, tem muita sobremesa. Naquela reunião bizarra de família, David e Benji simplesmente se entregaram à comida, sem se preocupar com nenhum limite. E podemos ver bem isso nos pratos cheios de salgadinho, carne assada e uma infinidade de guloseimas, acompanhada por litros de refrigerante. Sem dúvidas, era uma verdadeira festa bizarra de comida. O mais engraçado, para dizer no mínimo trágico, é que a cada minuto parecia um novo prato nas mãos de David. É impressionante como esses dois sempre conseguem se jogar de cabeça na comida, como se cada refeição fosse uma competição. E não é à toa que eles estão nessa lista de piores comedores do programa. James, que apareceu na sexta temporada, não só lutava contra a obesidade mórbida, mas também enfrentava outros desafios na vida. E um deles foi que, depois de um acidente grave, ele teve que se adaptar a uma prótese de perna mecânica. Ninguém entende como é difícil pesar quase 300 quilos e não ter uma perna. A prótese de perna que eu tô usando agora mal consegue suportar o meu peso. Mas o que realmente chama atenção é o estilo de vida que ele levava. E tudo começa em uma visita ao mercado com a mãe. A cena era chocante. Eles encheram o carrinho com fardos de refrigerante e comidas ultra gordurosas. A mãe, que deveria ser uma aliada na busca por uma dieta saudável, parecia estar jogando tudo pelo ralo, escolhendo exatamente o oposto que James precisava. E não é que as pessoas ao redor notaram? Olhares desconcertantes acompanhavam cada item que eles colocavam no carrinho, como se o público estivesse assistindo a um triste espetáculo. Em outra situação, durante um almoço em família, a irmã de James perguntou se ele queria algo para comer. E como ele não brincava de serviço, pediu logo 2 cachorros quentes e 2 hambúrgueres. O clima na casa estava pesado, cheio de discussões sobre a saúde de James e a resistência da mãe em mudar. A irmã até comentou que, quando James finalmente saía do quarto, a família se sentia obrigada a agradá-lo com comida. É um ciclo vicioso, onde a comida se torna uma forma de carinho, mas acaba alimentando um problema muito maior. Eu, muitas vezes, acabo comendo a quantidade de 2 ou 3 homens adultos. E eu continuo comendo e bebendo até sentir aquela sensação de estômago cheio. Após devorar toda aquela refeição, o paciente recebeu um novo prato, dessa vez com 4 ou 5 pedaços de sobremesa que a irmã trouxe, parecendo pudim ou até um bolo.
É quase surreal ver como a família dele, mesmo ciente dos riscos à saúde, ainda continuava dando comida de maneira tão exagerada e irresponsável. É como se o carinho deles se transformasse em uma verdadeira armadilha. Afinal, quando a comida é a única maneira de mostrar amor, fica difícil ver o tamanho do problema que isso pode causar. Acho que emocionalmente ele realmente desistiu de viver. E se dar comida é a única coisa que o faz feliz, a esta altura da vida dele, então é isso o que a família toda faz. Mesmo enfrentando uma dor insuportável, Rena dava um duro danado para cuidar de seu namorado Lee, que estava em uma situação ainda mais crítica. Com o tempo, a irmã de Lee, Cassie, acabou assumindo o papel de cuidadora, ajudando os dois a enfrentarem a rotina diária. Como já está na cara, ela foi a responsável por preparar a primeira refeição absurda dos pacientes no episódio. Antes, era a Rena que dava conta de tudo, mas com o passar dos anos, ela começou a seguir o mesmo caminho que Lee, perdendo um pouco da mobilidade e a capacidade de fazer algumas coisas. Agora, Cassie se via forçada a atender todos os pedidos de comida que seu irmão e sua cunhada faziam. É um ciclo complicado, onde a comida se torna um alívio temporário para a dor emocional. Fica claro que, quando o amor se expressa através das refeições, o resultado pode ser devastador. É muito difícil ver os dois ganhando cada vez mais peso todos os dias. A comida é o meu consolo. Quando eu tô deprimido, eu como. Quando eu tô triste, eu como. Quando eu tô feliz, eu como. E não é à toa que eles estão aqui entre os piores comedores. E quando chegou a hora de comer, Lee ficou todo animado logo depois de receber um prato gigantesco cheio de omelete e bacon. Rena, sua esposa, também ganhou um prato idêntico. Porém, o mais impressionante é que eles devoraram a comida com a mesma rapidez com que comeriam qualquer outra coisa, como se toda aquela comida não fosse nada. Mas, quando estavam sozinhos em casa, era a Rena que assumia a tarefa de buscar a comida para os dois, já que, apesar de tudo, ainda conseguia se mover com uma certa facilidade. Já era noite quando Lee pediu um lanchinho. Quando se fala em lanchinho, pode ter certeza que vem coisa pesada aí. Rena trouxe uma refeição completa, suficiente para alimentar 2 pessoas. A fome do casal era algo tão absurdo que no caminho para Houston, eles fizeram uma pausa para um lanche extra. É incrível como, mesmo com todas as complicações de saúde, eles continuam comendo sem limites. Eu quero 3 sanduíches de frango. Um número 1 com bacon, só que eu quero maionese e molho defumado nele. E também eu quero uma porção de palitos de queijo frito. Pois não, senhor. Mais alguma coisa? Não. Depois de estacionarem o carro, o casal conseguiu finalmente devorar todo aquele fast food que havia pedido. Dino, que apareceu na 11ª temporada, era do tipo de pessoa que se virava bem na cozinha, já que tinha um bom conhecimento sobre culinária. Não conta pra minha mãe, mas eu faço os melhores ovos da casa. Eu estudei culinária, eu sei o que eu tô fazendo, mas ela ainda me trata como criança. Ela cozinha bem, mas não como eu. Mesmo com um pouco de mobilidade, ele adorava preparar suas próprias refeições. No programa, ele decidiu que seria a hora de colocar as mãos na massa e, com a ajuda da mãe, fez seu primeiro café da manhã. Eu não gosto quando eu percebo que o Dino não aguenta ficar de pé, ou quando ele fica ofegante. Eu não consigo ver isso, eu não quero ouvir. Quando Gino tentava cozinhar, a situação quase sempre não acabava bem. Apesar de ter uma experiência na cozinha, depois de alguns cursos, o seu corpo simplesmente não aguentava o esforço físico sem pagar um preço alto. E isso gerava muitas discussões com a sua mãe, que tentava alertá-lo enquanto ele insistia que estava tudo bem e que poderia preparar sua própria comida. E como não poderia deixar de ser, o café da manhã dele era uma verdadeira extravagância. Para você ter uma noção, o omelete dele foi feito com 8 ovos, pelo menos 4 torradas e uma boa quantidade de linguiça. E não podemos esquecer de outros alimentos que não dá nem para saber o que é e estavam misturados no prato. E como era de se imaginar, o paciente devorou tudo sem nem pensar 2 vezes. Mesmo com a preocupação da mãe que tentava controlá-lo, ela acabava sendo uma facilitadora, sempre perguntando o que ele queria mais. Enfim, depois de uma maratona no mercado com a mãe, ele se jogou na cama e começou a atacar alguns hambúrgueres de fast food que havia acabado de comprar.
É triste ver como essa orgia de porcarias nunca param, mas finalmente Dino tomou a coragem e marcou a consulta com o Dr. Now. Mas será que ele conseguiu mudar de vida? Então, se você ficou curioso, aqui nos cards eu vou deixar um vídeo falando sobre o que aconteceu e como ele está hoje em dia. Depois que terminar esse vídeo, vai lá e dá uma olhada, beleza? Crystal Store é uma das participantes marcantes da 12ª temporada de Quilos Mortais. O episódio começa de maneira bem tranquila, com ela dormindo ao lado de seu fiel companheiro, um cão adorável. Mas assim que começa o dia, Crystal enfrenta uma verdadeira batalha para se preparar. Depois de um banho complicado, com a ajuda do marido e da filha, ela finalmente está pronta para a primeira refeição do dia. E que refeição! Crystal se serve de uma porção generosa de omelete feita com nada menos que 10 ovos, acompanhado de linguiça e, claro, pelo menos 3 waffles. O prato estava tão cheio de omelete que mal se via o restante, e não parou por aí. Assim que terminou a primeira rodada, ela simplesmente repetiu a dose, deixando o prato limpo, exceto com alguns grãos de resto de comida. Um tempo depois, durante uma ida ao mercado com a família, ficou claro que os hábitos alimentares dela estavam bem longe de serem saudáveis. E na cena mostra que a paciente encheu um carrinho com presunto, ingredientes para macarrão com queijo, uma tonelada de junk food e até um bolo recheado para a sobremesa. E, como sempre, as pessoas ao redor não podiam deixar de olhar, como se estivessem assistindo a um show bizarro de calorias no carrinho. E ficou mais do que na cara que o constrangimento não era só para Crystal, mas também para a sua família. Eu fico um pouco brava, mas eu também fico um pouco triste. Não importa o peso dela e nem o tamanho, porque ela é bonita, do jeito que ela é. Mas e aí? O que você achou desses comedores? E qual deles você acha que passou dos limites? Comenta aqui embaixo. Se você gostou e ficou até aqui, deixe um FK que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? E olha só, aqui do lado vou deixar mais 2 vídeos dessa nossa série de piores comedores de quilos mortais. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.